Pessoal, o Cisnama, ele foi criado através da Política Nacional do Meio Ambiente. E o objetivo do Cisnama é estabelecer padrões que possibilitem um desenvolvimento sustentável. É através do Cisnama que vários órgãos ambientais são criados, órgãos de relevância e importância para o meio ambiente, tá? Com a criação do Cisnama, foi criado o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, é um órgão consultivo e deliberativo do meio ambiente em nível federal. Através do Cisnama, foi criado também um órgão executor, que é o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Ele que, na verdade, por exemplo, fiscaliza também se há algum dano ambiental e a responsabilização do agente pelo dano ambiental. Também nos municípios, através desse Cisnama, é possível também criar órgãos e entidades responsáveis pelo meio ambiente em matéria de proteção ambiental. Vou dar um exemplo para vocês. Os municípios têm os conselhos do meio ambiente, também são órgãos preocupados com o meio ambiente, eles que analisam os projetos elaborados pelo município, acabam também decidindo processos administrativos que envolvem infração ambiental e também fazem parte da tomada de decisão quando se envolve, por exemplo, a aplicação de recursos, quando o órgão ambiental municipal detém recursos e ele quer aplicar, por exemplo, em projetos de educação ambiental, na coleta seletiva do lixo, coleta e separação do lixo, também esses órgãos locais, o Conselho do Meio Ambiente, no caso, é que pode, então, deliberar sobre isso. Nós temos também um órgão central que faz parte do Cisnama, que é o Ministério do Meio Ambiente, e também órgãos seccionais, tá? Que são órgãos ou entidades estaduais que são responsáveis pelo meio ambiente. No nosso caso, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a FEPAM, que é a Fundação de Proteção Ambiental em Matéria Estadual. Ela também que faz parte, ela na verdade é um órgão executivo do meio ambiente a nível estadual e ela que vai fiscalizar, enfim, atividades, vai autuar, enfim, pessoas físicas ou jurídicas se cometerem algum dano ambiental. Um órgão, então, de competência estadual em matéria ambiental, tá? Então, o Cisnama, ele possui esse conjunto de órgãos que cuidam do meio ambiente e tratam de diversas diretrizes em matéria ambiental. Bom, dentro da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, nós temos também instrumentos lá mencionados no artigo 9º, que são importantes e que vão cuidar da parte executiva dessa política, tá? E os exemplos que eu utilizei para vocês é o zoneamento ambiental, que é uma maneira da gente delimitar quais são as áreas passíveis de construção a nível estadual, municipal, federal. E mais adiante a gente vai estudar o zoneamento ambiental. A avaliação de impacto ambiental, que também a gente vai estudar, Estudo e relatório de impacto ambiental quando uma empresa ela decide construir o seu empreendimento e tem que preceder essa construção de um estudo de impacto ambiental, tem que ser elaborado um relatório, um estudo para ver se aquela atividade aquela atividade empresarial vai gerar prejuízo ao meio ambiente antes de que ela venha a ser instalada. O licenciamento ambiental, que é importante também, a gente vai estudar mais detalhadamente, que é uma maneira de permitir, então, que as empresas possam executar suas atividades, Qualquer empresa que for se estabelecer hoje, por exemplo, nos municípios, ela vai precisar de um licenciamento ambiental, dependendo da sua atividade, e existe a resolução do CONAMA, que elenca várias atividades que são passíveis, enfim, de licenciamento, e vai dizer, então, se aquela atividade específica, ela vai precisar de licenciamento ambiental, Se precisar de licenciamento ambiental, o empreendedor tem que preencher uma série de documentos, encaminhar para o município, e é o município, então, que vai analisar a documentação e vai emitir uma licença, um licenciamento ambiental para aquela atividade poder ser operada, tá?
Bom, ainda quanto à eficácia do instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, né, são instrumentos, então, que também visam introduzir mudanças no comportamento dos agentes da cadeia produtiva, né? Isso, na verdade, a gente tem ali um contraponto entre poder público e setor econômico. A gente sabe que o setor econômico é importante, ele tem que se desenvolver, né? Gera empregos e tudo mais, mas ao mesmo tempo eles têm que se submeter às normas ambientais, né? Dependendo do tipo de atividade, de modo que eles venham a preservar o meio ambiente, né? E eu volto a falar para vocês então a questão da educação ambiental, que ela é de extrema importância. Muito embora a legislação preveja isso, a gente sabe que existe uma certa carência em termos de educação ambiental, né? Aos poucos a gente percebe que algumas escolas têm introduzido a matéria de educação ambiental no seu cotidiano, né? Então é uma novidade. E com certeza através da educação ambiental a gente vai poder trabalhar melhor com o meio ambiente e conscientizar as pessoas a preservar desde, enfim, a infância, na adolescência. Então é muito mais fácil trabalhar com a educação ambiental nas escolas para que a gente possa ter um meio ambiente equilibrado, preservado para as presentes e futuras gerações. Bom, quanto à Política Nacional do Meio Ambiente, seriam essas as explicações, né? Então, se vocês puderem ler então a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, é interessante para conhecer, enfim, quais são as diretrizes em matéria ambiental a nível nacional, também quais são os princípios ali que estão estabelecidos nela. Então, peço para vocês fazerem uma leitura da legislação, a Lei 6.938 de 81, que trata então dessas políticas ambientais. Muito obrigada, pessoal. Seguimos então na próxima semana com outras diretrizes em matéria ambiental. Obrigada e bons estudos para vocês.